Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade, sempre na companhia de Leonardo Marmo Moreira, Marmo, que é articulista da revista Reformador, da revista O Consolador. Marmo é também orador espírita, né? Em várias cidades, estados do Brasil, morou uma época em São Paulo, agora está no Triângulo Mineiro, não é? Vivendo agora com sua família em São João del Rei. E é um prazer a gente entrar aqui com o Marmo, né? E estamos, pessoal, no mês de março, né? Data do desencarne de Allan Kardec, não? O mês do desencarne de Allan Kardec em 31 de março de 1869, né? E hoje a gente vai fazer uma ponte Chico Kardec, né? A fidelidade do Chico a Kardec através de sua obra mediúnica, né? Um verdadeiro colosso a obra do Chico. Então, é com muita satisfação que vou colocar aqui Leonardo Marco para conversar conosco, agora depois da prece. Então, vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de relembrar essa figura impoluta da história do Espiritismo, o maior médium do movimento espírita, Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, o Chico Xavier. E na noite de hoje também homenageamos Allan Kardec, o demiurgo do Espiritismo. Tudo isso na companhia do querido Leonardo Marmo, a quem eu peço também as bênçãos da espiritualidade superior. Pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, sem mais delongas, deixa eu colocar aqui o querido Leonardo Marmo para conversar conosco. Pronto, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com Leonardo Marmo Moreira, de São João del Rei. Marmo é articulista de Reformador e o Consolador, orador espírita, e meu amigo hoje em dia, né? Meu amigão aí das Minas Gerais. Leonardo Marmo, boa noite. Tudo bom, Marmo? Tudo jóia, Bruno, tudo bom? Feliz mais uma vez de estar com você virtualmente. E vamos lá, vamos discutir, debater, conversar sobre um tema importante da vida e da obra de Chico Xavier, né? Sempre tentando extrair informações gerais, úteis, do ponto de vista espírita, né? De doutrina e movimento, e valorizando muito essa oportunidade, porque é uma interação, nós aprendemos e oferecemos esse material aos irmãos que podem acessá-los agora, no dia, né, no sábado, ou podem acessar a posteriori, e esperamos que tenha algum conteúdo mínimo que contribua, acreditamos que possa ter alguma coisa que seja útil aos estudos dos irmãos, porque todos somos estudantes da vida de Chico, da vida e obra de Chico, e do Espiritismo de uma maneira geral. Então, ficamos felizes mais uma vez de estar tendo essa oportunidade de trabalhar com você nesse seu canal, que você sabe, a gente está até comentando sobre isso. Sou fã, eu assisto o canal, às vezes eu assisto mais, às vezes eu assisto menos, mas tento assistir todos os canais, todos os programas do seu canal. Gosto muito do canal como um todo, né? Acho que você faz uma contribuição muito importante. E o pessoal tem assistido aqui de São João del Rei, né? Eu tenho divulgado e o pessoal se inscreve no seu canal aqui da região, e porque o pessoal conhece o meu trabalho, eu passo muitos centros aqui na região da Aliança Municipal Espírita, né? Intermunicipal, na região intermunicipal aqui de São João del Rei. E muita gente tem assistido os programas dos outros companheiros, o seu programa em geral. Você é muito bem quisto aqui por muitos dos companheiros, e eu gosto muito de poder participar dessa oportunidade, porque eu acho que é uma contribuição substancial e que fica, né? Fica para a posteridade, porque o vídeo é um arquivo. Então, é muito positivo, a meu ver. Então, eu agradeço. Obrigado. Leonardo Marmo, você disse que eu estou bem quisto aí com seus amigos, mas tem uma pessoa aí em Minas Gerais da qual eu me ufano de assistir os programas, né? Sabe quem, né? O pai do Leonardo Marmo, né? O Marmo me disse que o pai dele gosta dos programas de Luciano Klein, né? Gosta muito do César Pérez.
Silvio Mariano, até o programa com Silvio Mariano, o pai do Leonardo já deu uma olhadinha, né? Como é o nome do velho, o Leonardo? Meu pai é Antônio Marmo Moreira. Lá em Deu casa todo mundo é Marmo, né? Ele é Antônio um Marmo. abraço, viu? Um abraço. Eu não sei se eu sou, fui seu filho noutra encarnação, viu? Eu gosto de Marmo como se fosse meu irmão. Um abração. Eduardo Marmo também, irmão do Leonardo. Pronto, o Eduardo também adora Luciano Clay. Parece que é de família, né, Marmo? Ah, com certeza. Gostar do Luciano Klein é, um, é, é, um, é uma característica da nossa família. Todo mundo gosta dele. Inclusive, meu pai tem, né? Eu comprei o livro do Dr. Bezerra, o meu e o do meu pai. E meu pai leu o livro do Dr. Bezerra, gosta muito do Dr. Bezerra, né? Gostou demais da biografia. A do Viana de Carvalho, né? A gente tem muitos. A gente tem outras contribuições do Luciano na, Ô, nas, Marmo, respe- você disse uma nas coisa respectivas bibliotecas. que você assistiu o Luciano agora em Matão, né? E o Marmo disse aqui, viu, Luciano Clay? Gostei muito que você disse. Rapaz, a gente ouve Luciano Clay, é um respiro espírita. Foi isso mesmo? Não, o Luciano uma ilha de lucidez doutrinária, de movimento. O Luciano ele tem uma característica interessante, porque ele não foge das perguntas, ele aborda as perguntas de um jeito altamente elucidativo, doutrinário, e com aquela clássica, aquela elegância que às vezes as pessoas não conseguem ter, né? Eu vejo muito isso na história do Herculano Pires. O Herculano Pires, ele era cirúrgico, às vezes até duro, mas com uma certa classe, com um certo respeito, com uma certa elegância. E os herculanistas, em geral, né? Talvez, né? Inclusive eu tenha sido um pouco assim também. Muitas vezes tentando até aprender com o Herculano, não conseguíamos fazer do mesmo jeito. A crítica, com a educação, com a elegância, com o cuidado. Então, a gente, às vezes, na análise crítica do que estava errado, a gente tentava fazer igual o Herculano, estou me colocando nesse grupo, mas tem muitos irmãos aí que ainda hoje fazem isso, mas não conseguem ser igual o Herculano. E o Luciano Klein tem essa característica de não fugir das perguntas e conseguir ser bastante comedido, bastante educado nas respostas, nos esclarecimentos. Então ele tem esse meio termo que é difícil de atingir, não é todo mundo que consegue, não, mas ele é diferenciado, ele é diferente, ele consegue. Ele consegue. E a contribuição dele no evento da Revista Internacional de Espiritismo foi fantástica. Foi fantástico. E legal que ele viajou, né? Eu assisti o programa de vocês, ele não foi só aquele evento em si, né? O Orson Peter Carrara levou ele para várias cidades ali nas redondezas e é muito bom, né? Eu estudei ali perto, né? Então, gosto muito da região. E passou 2 horinhas aqui em Recife, viu? Fez uma escala aqui em Recife, né? Marmo, Eu assisti o Divaldo em Matão. Quando eu estudava em São Carlos, o Divaldo foi lá, num dos meus últimos anos de estudo lá em São Carlos. O Divaldo foi, eu tentei dar um vazare lá, um dia que deu para eu escapar. Peguei o ônibus e fui em Matão, fiquei no hotel lá para assistir o Divaldo no ginásio. Foi muito legal, fez uma excelente palestra. Depois eu voltei, né, no outro dia de manhã, já estava trabalhando na USP. Mas eu fui assistir em Matão, o Divaldo, passei rápido, não conheci muito a cidade bonita, mas não tive oportunidade de conhecer o centro. Mas fui assistir o Divaldo Pereira Franco lá em Matão, no ginásio. Marmo, nos encontramos no mês de março, né? Há uma efeméride muito importante, né? Que é o 31 de março, que nos remete a 31 de março de 1869, né? A desencarnação de Allan Kardec. Então, claro, a gente aproveita sempre essas datas, né? Cavalo selado, quando passa, a gente tem que montar. E no programa de hoje, sobre Chico Xavier, a gente vai fazer uma ponte do Chico com Kardec, exatamente sobre a fidelidade do Chico a Kardec. Houve essa fidelidade da obra do Chico ah, com a obra de Kardec, né? Então a gente vai tentar extrair de Marmo algumas questões, não é? Importantes e a gente aproveita e homenageia Chico, como sempre, e Kardec, né, também, no mês que lembramos a sua desencarnação. Mas, Marmo, analisando a biografia de Chico Xavier, tá?
a gente pode respaldar a fidelidade dele, Chico Xavier, a Kardec? Poderia sim, por vários canais. Porque, obviamente, quando a gente fala de fidelidade, de fé, é uma coisa muito íntima, né? Compromisso mental, espiritual, emocional, sentimental. Os valores é uma coisa muito interna da pessoa. Então, é como tudo na área intelectual ou moral. Você reconhece a árvore pelos frutos, então você tem que analisar a obra. E a gente pode dizer que, sem dúvida nenhuma, há muitos elementos para espaldar essa fidelidade de Chico Allan Kardec, né? Então, a gente começa a conversa daquela. Você tinha lembrado, inclusive, né, quando você propôs esse tema, que eu achei muito interessante, daquela conversa com Emmanuel, aquela conversa inicial, quando ele recomenda disciplina, disciplina, disciplina. Depois, num segundo momento, ele recomenda uma análise crítica de Chico Xavier em relação ao conteúdo que ele, Emmanuel, e a equipe dele, a equipe dos espíritos autores, coordenados por Emmanuel, enviaria, o material que eles enviariam ao Chico, que era para ele sempre analisar se estava em coerência com Kardec e Jesus, com Kardec e com o Evangelho. Esse é um segundo ponto muito importante, que já dá o tom dessa coerência. E o terceiro ponto dessa conversa foi quando o Emmanuel falou assim: olha, inicialmente nós temos a tarefa de 30 livros. E a gente fica se perguntando, será que logo na primeira conversa mais ampla, ele já tinha aparecido algumas vezes, ele já criou essa proposta dos 30 livros? É um pouco para disciplinar. Ele falou a disciplina, disciplina, disciplina de forma teórica, mas ele falou, olha, primeiramente nós temos a tarefa de 30 livros. Ou seja, não é brincadeira. A disciplina vai ter que repercutir no desenvolvimento da obra. E a obra tem que ser analisada sob esses dois parâmetros: coerência com o Evangelho e coerência com a obra de Allan Kardec. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, antes da gente entrar nos traços, nos momentos que a gente, em outros momentos que a gente pode ver essa fidelidade, é importante a gente fazer uma pequena ressalva. Eu acho o seguinte: alguns irmãos são excessivamente críticos quando vão fazer análise de algumas figuras famosas, algumas figuras conhecidas. É aquilo que o Divaldo Pereira Franco diz: quando a pessoa se torna famosa, ela se torna vidraça e se torna avaliada por encarnados e desencarnados. E às vezes a gente exagera a dose. Então, a crítica, a heterocrítica, a análise crítica, a fé raciocinada, tudo isso é espírita, tudo isso é válido, tudo isso é racionalidade, é busca científica. Agora, a gente tem que tomar um certo cuidado. Por quê? O que a gente aprende no espiritismo? Primeiro, todos erram, sem exceção. Espíritos em evolução, mais evoluídos ou menos evoluídos, todos erram, sem exceção. A exceção no planeta Terra, segundo as informações dos espíritos, é Jesus. Mas é Jesus individualmente, ele em pessoa, se você ter acesso a Jesus, se você tiver acesso à entidade de Jesus, direto. Se você não tiver acesso à entidade de Jesus, até o material de Jesus está passível de erro. O texto que chegou para nós, ou um texto atribuído ou inspirado por Jesus, ou um relato sobre Jesus que não é da autoria de Jesus. Foi um autor através de um médium. Mesmo assim, é passível de crítica. Então, dito isso, todos erram. Quem acerta mais é que tem valor, quem informa mais, quem contribui mais. Então, às vezes, a gente exagera essa questão da análise crítica e faz avaliações desproporcionais. E alguns irmãos, o respeito que nos merecem, alguns irmãos fazem uma análise excessivamente crítica, a meu ver, desproporcional em relação a Chico Xavier. Mas vamos lá, vamos comentar. Chico Xavier fundou 400 espíritas na sua vida. Fundou e manteve. Certo? Vamos lá. Chico Xavier dedicou 75 anos de trabalho ao espiritismo, desde 1927. Desencarnou em 2002. Fundou 400 espíritas. O Centro Espírita Luiz Gonzaga, em 1927. O Centro Espírita Meimei, também em Pedro Leopoldo, em 1950, no início de 50, 51. E manteve os dois na década de 50, que foi a última década que ele morou em Pedro Leopoldo. A Comunhão Espírita Cristã, que foi fundada pelo Valdo em 57, mas oficialmente com a construção só foi inaugurada no início de 59, quando o Chico já estava em Uberaba.
Então, Chico e Valdo fundaram, e Chico ficou na Comunhão Espírita Cristã até 1975, meados de 75, e a comunhão está até hoje, na rua Eurípides Barçanuvo. E o Grupo Espírita da Prece, 400, dois em Pedro Leopoldo, dois em Uberaba, cidades importantes de Minas, e os centros estão aí até hoje. Então, vamos lá. 75 anos. Kardec trabalhou 14 ou 15, no máximo, anos no Espiritismo. Chico Xavier dedicou 75 anos. Muito bem. Vamos tentar pensar um pouco. Chico Xavier tem uma questão importante que o Emmanuel, certa vez, disse assim para ele: Chico, você não tem que fazer só os livros, você também tem que fazer os leitores. Aí a gente pergunta assim, como é que você faz os leitores? Quando o Emmanuel falou isso para o Chico, era meados da década de 50, ele estava muito atribulado de serviço, foi uma das épocas que ele mais trabalhou, e com pouca ajuda. E aí, muitas vezes, o pessoal fazia caravanas a Pedro Leopoldo para o visitar e queria orientação para a Fundação Espírita, queria orientação espiritual, queria uma dica disso, uma dica daquilo, uma revelação. Direto, caravanas chegando em Pedro Leopoldo, alimentou a hotelaria da cidade de Pedro Leopoldo. Quando o Chico foi embora de Pedro Leopoldo, foi uma choradeira, quebrou, levou à falência hotéis e taxistas, porque o movimento da cidade caiu enormemente. O povo conheceu Pedro Leopoldo pelo Chico, ia para Belo Horizonte, andava 45 quilômetros para chegar em Pedro Leopoldo para visitar o Chico, Luiz Gonzaga e o Meimei. Muito bem. Quando o Emmanuel fala, você tem que fazer os leitores, o Chico dava atenção, estimulava. E, nesse sentido, muitos centros espíritas foram fundados nas cidades dos visitantes, inspirados por uma palavra, pelo exemplo, por uma pequena provocação, no bom sentido da palavra, do Chico Xavier. Então, centro espírita. Se você preferir, eu sei que não é muito adequado, mas vamos lá, centro kardecista, estimulado por Chico Xavier. Chico Xavier, só para você ter uma ideia, ele ajudou a Ivone Pereira, porque quando a Ivone mandou os livros dela, a FEB pediu para o Chico fazer uma avaliação, e o Chico fez uma avaliação altamente positiva, recomendou fortemente que os livros fossem publicados. E foi nesse contexto em que André Luiz disse que Memórias de um Suicida era o maior livro no seu estilo, dos últimos 50 anos e dos próximos 50 anos. Divaldo Pereira Franco disse que Chico falou isso na frente da Ivone dele. Marmo, eu acho tão importante, só um momentinho, você ressaltar isso, porque na casa espírita, no dia a dia, eu conheço muita gente que diz: eu não indico memória de suicida para ninguém, é muito forte. E você dizendo isso, lembrando que o Chico elogiou quando o livro saiu, e ele disse uma frasezinha, né, Marmo, que é um desses livros que ficará para ajudar a multidão. A multidão. Né? Muito importante isso, Marmo. Sem dúvida, foi uma grande contribuição. O Devassando o Invisível, Recordações da Mediunidade, são livros antológicos da mediunidade espírita, com uma contribuição muito grande, uma análise crítica sobre a mediunidade, sobre o entendimento espírita, fantástico. E foi Chico Xavier que ajudou a Ivone ser aceita e os livros serem publicados. E para ele foi muito importante, porque quando saíram os três primeiros, que saíram numa tacada, né, O Amor e o Ódio, Memória de um Suicida, e eu não sei se é o primeiro da trilogia, né, do Cavaleiro de Lumière. Quando saíram os três, meio numa tacada ali nos meados da década de 50, foi justamente um ano que o Chico conseguiu sair no menos do Chico, que naquela época praticamente saía um ou dois todo ano, e estava numa entre-safra dos livros do Chico, justamente porque o ritmo dele estava um pouco menor, porque quando chegavam as caravanas, ele gastava um tempo enorme recebendo as pessoas, levando no hotel, conversando, dando orientação, ele gastava muito tempo atendendo aquela multidão, aquele número enorme de pessoas. Então, o Chico ajudou esse pessoal. Só para a gente ter uma ideia, muitas obras sociais são desenvolvidas até hoje com os direitos autorais do trabalho do Chico. Então, muitos desses centros foram criados e são mantidos com as suas obras sociais gigantescas com o dinheiro do Chico Xavier. Há um outro detalhe interessante.
Chico Xavier estimulou, hoje talvez pareça uma coisa de menor importância, mas na época não. Na época era uma importância vital para a divulgação da mensagem espírita. Chico Xavier estimulou muitos clubes do livro, feiras do livro espírita e semanas espíritas. Estimulou a criação de clubes, feiras e semanas espíritas. Às vezes as pessoas não sabem, mas muitas vezes em feiras dos livros, vamos lá, vamos explicar isso aí. Os livros do Chico eram vendidos num preço um pouquinho mais caro. Para quê? Para que, com o lucro dos livros do Chico e de outros autores, pagasse a divulgação das obras de Allan Kardec em preço de custo. Então, eu já vi em várias feiras do livro os 5 principais livros de Kardec, ou os 7, ou os 8, né? Os 5, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu Eterno e a Gênese, mais o que é o Espiritismo e obras póstumas, e, em alguns casos, até a Viagem Espírita de 1862. Eu já vi coleções de 5, de 7 e de 8 sendo vendidas a preço de custo, um pacote, financiado, subsidiado com um pequeno lucro que vinha das obras do Chico Xavier, que vendiam mais. Então, isso também ajudou demais a divulgação e a popularização das obras de Allan Kardec. E só para encerrar esse primeiro comentário, Chico Xavier cedeu muito, não só à FEB, mas a outras editoras, que são mantidas e divulgam a obra de Kardec muito com o dinheiro das obras de Chico Xavier. O Frederico Figner, quando ele desencarnou, ele deixou parte da herança dele para o Chico. O Chico não aceitou, reenviou para a FEB e aquele dinheiro foi utilizado para a constituição, a renovação do parque editorial, do parque gráfico da FEB. E uma parte também do próprio Frederico Figner, né? Mas o Chico reenviou aquele dinheiro que o Figner, que gostava muito deles, eles eram muito amigos, tinha deixado para ajudar os trabalhos do Chico. E aí o que aconteceu? A FEB continua publicando os livros de Allan Kardec e também das obras clássicas do Espiritismo, Leon Denis, Gabriel Delany, e outras obras que às vezes têm pouca saída em número de vendas. E tem que ter uma editora que faça um trabalho até sacrificial de publicação para que o movimento espírita não deixe esse conhecimento morrer, porque o conhecimento da história do espiritismo é muito importante. Então, muita coisa, direta ou indiretamente, está associada à figura do Chico. Eu lembro, eu morei 2 anos em São José dos Campos, eu frequentava e trabalhava num centro que se chamava Maria João de Deus, era um dos centros que eu frequentava. Eu trabalhava lá em São José dos Campos. Maria João de Deus, Centro Espírita Maria João de Deus, perto da minha casa, no bairro Satélite. E um dos fundadores era um caminhoneiro que passava lá por Uberaba e fez amizade com o Chico. E uma vez ele tinha tido a reunião inicial da criação do centro, e ele sugeriu aquele nome, o nome foi aceito pelos outros membros fundadores, e eu não participei disso, né? Quando eu cheguei, os 2 anos que eu participei, o centro já estava, o centro já era uma história do passado, obviamente, mas aí ele foi visitar o Chico, e uma vez o Chico encontrou com ele, na hora que ele parou o carro, o Chico foi. Antes dele descer, o Chico saiu da residência e foi lá receber ele. Ô, meu filho, que homenagem bonita você fez à minha mãezinha. Quer dizer, como é que o Chico ia saber isso, né? Um centro espírita pequeno de São José dos Campos. Então, isso aconteceu inúmeras vezes. A pessoa motivada pela leitura da obra do Chico, ou um contato pessoal com o Chico, motivou a criação de um centro espírita. Então, são muitos os casos, né, Bruno? Desse fomento à obra e ao legado de Allan Kardec através da contribuição pessoal, direta ou indireta, de Chico Xavier. Marmo, você tocou aí, abordou aspectos gerais já dessa fidelidade do Chico a Kardec. Lembrou muito bem a figura da grande dama da mediunidade no Brasil, Dona Ivone do Amaral Pereira. Mas, Marmo, você traçou aspectos gerais aí. Mas você podia trazer alguns casos específicos, trazer mais gente para essa história, alguns casos específicos do Chico com outras personalidades espíritas nesse quesito da fidelidade a Kardec? Poderia. Eu vou citar um caso que, para mim, é muito interessante, que é um caso que é contado por doutora Marlene Nobre. Doutora Marlene Nobre conta
que no segundo semestre de 1958, ela estava andando um dia no corredor da Faculdade de Medicina de Uberaba, que ela estava estudando medicina, estava no segundo ano, e o Valdo Vieira, que era estudante também de medicina, estava no quarto ano de medicina. O Valdo já tinha feito odontologia, já era dentista formado, estava no quarto ano de medicina. A Marlene Nobre estava no segundo ano de medicina. O Valdo era veterano dela por 2 turmas. E aí, era final de 58. E aí o Valdo encontrou com ela no corredor e falou assim: Marlene, o Chico está hoje na cidade, ele está lá comigo. E ele gostaria de te ver hoje à noite. Ele quer conversar com você. E aí a Marlene Nobre já ficou assim meio Chico, mas ele está na cidade, ele quer falar comigo, ficou meio assim emocionado. Eu, tá bom, eu vou lá. Marlene Nobre já espírita, família espírita, né? Muito bem. E aí ele foi, e ela foi. E aí o Chico falou assim para ela: olha só, tem muita gente aí na internet que fala que Emmanuel, o jesuíta, né? De uma forma bem pejorativa. Aí diz que o Chico falou assim: ô minha filha, eu gostaria de pedir para você, porque eu vou mudar agora no começo de 59 de Pedro Leopoldo para Uberaba, porque no final de 58 ele morava em Pedro Leopoldo ainda. A virada já está é no comecinho de janeiro, ele muda para Uberaba. Ele falou: no começo de janeiro eu vou vir morar aqui com o Valdo, e o Valdo está montando uma estrutura. Nós vamos trabalhar no Centro Espírita, Comunhão Espírita Cristã aqui em Uberaba. E a gente precisa de alguns companheiros para fazer a exposição, comentário doutrinário, enquanto nós, o Valdo e eu, vamos psicografar. A Marlene diz que 60 receitas homeopáticas, não, desculpa, 600 receitas homeopáticas eram produzidas. Às vezes, numa noite. Já imaginou o que é isso? 600 receitas? É um negócio que a gente fica... Né? Quem não viveu isso, né? Muito bem. E aí ela falou assim, e aí o Chico falou assim para ele: nós precisamos, Emmanuel está solicitando você, convidando você, para ser uma das expositoras, porque nós precisamos de pessoas que falem. Aí a doutora Marlene não ficou meio constrangido: mas o senhor acha que eu tenho condição? Claro, né? Você tem condição, e é uma coisa muito simples. Só que tem um detalhe. Emmanuel está dizendo o seguinte: se em 58 tem muita gente para falar sobre o Evangelho, ele quer que você fale sobre o Livro dos Espíritos. E tem muita gente falando sobre o Evangelho, mas nós não podemos deixar de falar sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Isso é a recomendação de Emmanuel. Emmanuel, o grande evangelista, falando de não só do Evangelho segundo o Espiritismo, mas do Livro dos Espíritos. Então, a exposição eram 30 minutos do Livro dos Espíritos e 30 minutos do Evangelho segundo o Espiritismo. E iam, quando durava mais, iam alternando outros expositores, enquanto o Chico e o Valdo psicografavam. Então, para a gente pensar, se o Emmanuel não tivesse compromisso, ou o Chico não tivesse compromisso com a obra de Kardec, ele daria essa recomendação específica para a doutora Marlene Nobre e para todos os outros que iam lá fazer a exposição, enquanto o Chico e o Valdo psicografavam. Então, para a gente pensar, esse é um ponto. Um segundo caso, Bruno, que eu acho bem interessante, que envolve outra personalidade conhecida, é o caso do sobrinho atormentado de Chico Xavier, o chamado Amaury Pena, o menino Amaury Pena, que tinha uma mediunidade, mas, segundo dizem, ficou encantado, ficou apaixonado por uma moça que era católica efervescente, como diz um amigo meu, né? Uma católica fervorosa, católica apostólica romana, do Papa Amarelo, muito dedicada. E a mãe dela permitia que, parece que fez um negocinho lá, fez uma negociação, tipo, permitia que ele namorasse só se ele rejeitasse o espiritismo, a mediunidade, e se tornasse católico, qualquer coisa do tipo, rejeitasse Chico Xavier. Foi uma coisa assim no ano de 1958. E aí o Amaury Pena, de uma forma muito perturbada, ele que tinha um pouco de mediunidade, ele já vinha fazendo alguns trabalhos mediúnicos, o Chico estava ajudando ele a aprender. Ele disse: não, isso tudo é bobagem, isso tudo é da cabeça do meu tio, porque ele é um homem muito inteligente, ele lê demais, desde sempre, ele lê muito Kardec, Leon Denis e os clássicos do Espiritismo. Então, olha só, logicamente o menino estava perturbado, depois veio a se suicidar, tacando fogo no próprio corpo, uma coisa que deixou o Chico muito chateado. Foi
uma marca de sofrimento na vida do Chico Xavier, esse caso. E foi um dos fatores que levou ele a aceitar o convite do Valdo Vieira para ir para Uberaba, e ele nunca mais voltou para morar de forma definitiva em Pedro Leopoldo. Muito bem. Mas a mentira, a calúnia do sobrinho tem uma parte de verdade. Porque o Chico era um grande leitor de Allan Kardec, essa parte é verdadeira, e de Leon Denis, e de outros clássicos do Espiritismo. Por quê? Porque o estudioso de Espiritismo, comprometido com Kardec, tem que ler Kardec, mas tem que ler os clássicos do Espiritismo também. Não pode ser só ler Kardec, como alguns Kardec-estritos muitas vezes sugerem. Tem que ler os clássicos do Espiritismo, como Leon Denis, né? Às vezes eu vejo alguns irmãos defendendo que só se leia Kardec, e aí eu pergunto, quantos livros você leu nos últimos 5 anos? Não é nada. Então, na verdade, é mais uma justificativa para a sua pouca leitura espírita. Então, a pessoa fica um pouco envergonhada porque não está lendo nada, né? Alguns preferem até pular carnaval porque lê um livro espírita. Então, como é que a pessoa vai ler? Tem que usar as horas de folga, tem que acordar mais cedo, tem que usar as férias, tem que usar o final de semana. Assim que se lê o Espiritismo. Tem que ter uma constância de páginas de leitura diária. Então, como a pessoa não lê nada, aí ela começa a falar que o importante é só ler Kardec. Sendo que se você pegar o catálogo, Bruno, a última obra de Kardec, de 1869, o catálogo racional para a formação de uma biblioteca espírita, está lá até as obras de Rustem, até obras que eram contrárias ao espiritismo. Então, você acha que Kardec não recomendaria a leitura de Leon Denis, de Gabriel Delane, de Bozano, qual o programa que vocês fizeram, você e Silvio Mariano? Excelente. Então veja bem. Então, o menino era perturbado, mas ele falou uma coisa que é verdade e que mostra o compromisso de Chico Xavier com a obra de Kardec, a leitura de Kardec também dos clássicos. E não podemos só estudar um autor de uma obra. Kardec diz na Revista Espírita que o espiritismo é uma ciência. E nenhuma ciência é aprendida brincando. E nenhuma ciência é aprendida lendo um autor só, por mais admirável que seja esse autor. E só para fechar esse comentário, dentro do que você falou, passagens com outras personalidades que destacam o compromisso de Kardec, de Chico com Kardec, há uma informação de Arnaldo Rocha que eu não sei se a gente pode levar totalmente em consideração, mas pelo menos como hipótese de trabalho, eu acho que é possível deixar em quarentena, à espera de confirmações, que, segundo Arnaldo Rocha, o espírito Allan Kardec teria aparecido para Chico Xavier no início da sua tarefa espírita, a partir de 1927, quando ele estava lendo e estudando o Livro dos Espíritos e as outras obras de Allan Kardec, e estava sentindo dificuldade em algumas questões, porque não tinha muitas pessoas para ajudá-lo nesse estudo. Ele tinha o casal Perácio, mas não tinha muita gente, ele estudava meio que sozinho. Pedro Leopoldo, naquele tempo, não tinha muitas pessoas para o intercâmbio de ideias no estudo da doutrina espírita. E a entidade, segundo Arnaldo Rocha, Chico Xavier teria dito para ele, teria relatado o caso mediúnico, a entidade Allan Kardec chegou para ele: você me ajudou muito a trazer essa obra, por isso que agora eu devo isso a você, vou te ajudar, qualquer dúvida que você tiver, você eleva o pensamento que eu vou trazer a resposta nos encontros de estudo. Então, Kardec, em espírito, teria ajudado Chico Xavier, e Chico Xavier, nesse início, estava estudando demais as obras de Kardec, mesmo tendo poucas pessoas para ajudá-lo nesse estudo, em Pedro Leopoldo, no início da sua tarefa mediúnica. Então, eu acho que são 3 casos aí, né, Bruno, com personalidades que destacam algum compromisso, uma preocupação do Chico em relação à obra de Kardec, em especial o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Marmo, você tocou num ponto aí, quero fazer uma sub-pergunta, né? Achei muito interessante o que você falou do pessoal que diz que só fica em Kardec e não lê nada. Leonardo Marmo, você vê muitas palestras que basta 20 minutos de palestra para você sentir que o orador não tem substância, né? E, por outro lado, eu queria saber se isso acontece com você, Marmo, né? Veja bem, isso não é virtude. Isso é uma coisa da vontade, né? Apenas. Não é declamar virtude. Eu leio muito a vida toda, não é? Sempre li, você também.
Eu quero saber se já aconteceu contigo. Você vai fazer uma palestra, você não está bem, está cansado ou com algum problema, mas na hora que você fala, a informação salva a palestra, o database que você tem. Mesmo você não está ali nos teus melhores dias, a informação chega. Já aconteceu isso contigo? Já aconteceu demais. Agora, eu faço um pouco menos de 200 palestras por ano, atualmente, né? Isso varia um pouco, depende dos convites. Mas na época de São Carlos, eu cheguei a fazer mais de 200 palestras por ano. É um número, pelo menos para mim, é um número pesado de palestras. Porque em São Carlos eu coordenava vários grupos de estudo. Então, quando eu falo fazer mais de 200 palestras, 200 palestras, eu não estou contando os grupos de estudo. Estou tirando os grupos de estudo. Tinha um programa de rádio. Não estou contando coordenação de grupo de estudo, que eram vários lá em São Carlos. Vários grupos de estudo. Então, era um número. E eu estava tocando meu mestrado, meu doutorado e meu pós-doutorado em Química, que eu fui fazer lá em São Carlos, né? Na USP de São Carlos. Muito bem. Então, era pesado, era um pouco pesado. Pelo menos para mim, eu sei que tem gente que faz mais do que isso, né? Eu sei que tem gente que tem um número de palestras maior. Tem um companheiro aqui que chegou a fazer quase que 350 palestras por ano, uma por dia mesmo, né? Então, eu sei que tem gente que faz, mas para mim era pesado, porque eu tinha os grupos de estudo, eu estava comprometido com o doutorado, tinha metas dentro do doutorado de publicações, etc. Como acontece na luta de todo mundo, mas é um número que quem mexe com isso, quem faz palestra, quem trabalha com o centro espírita, sabe que é um número meio pesado. Quando você está fazendo palestras diferentes, temos que elaborar palestras diferentes. E isso que você está falando é fundamental, Bruno, porque às vezes você não teve o tempo necessário para fazer aquela preparação específica para a palestra. E aí é numa associação de ideias que surge uma ideia ou que você relembra um determinado fato. Ou se é um centro que você fala muito, você tem que tentar trazer um material diferente para os irmãos. E é engraçado isso, porque quanto menos você lê, quanto menos você faz isso, esse trabalho de base que você está falando, que é a leitura geral de assuntos espíritas, quanto menos você tem esse trabalho de base, mais você deveria dedicar no trabalho específico da preparação de uma palestra em particular. E a gente percebe que isso não acontece. Às vezes, aqueles que têm mais no trabalho de base são os que se dedicam mais no trabalho específico de uma preparação específica, de uma palestra determinada. Ah, a palestra é hoje. A pessoa tem um trabalho de base maior, porque ela usa o seu tempo, e ela ainda faz um trabalho específico para a palestra maior. E, às vezes, aquele que não tem essa base, não faz esse trabalho de leitura, ainda também não faz esse trabalho específico da palestra. Então, acontece de tudo. Mas isso que você está falando acontece demais. Às vezes você chega para fazer uma palestra que você tem uma sequência de temas e dentro do tema proposto, você fala, a palestra não está muito boa e ela sai melhor porque na hora da palestra você sente uma intuição e um caminho de ideias que enriquece aquela estrutura que você preparou anteriormente. Sendo que os espíritos amigos também ajudam a gente na preparação anterior. Então, quando você dedica mais tempo na preparação da palestra, ela sai melhor, muitas vezes, porque os espíritos já começaram na preparação, na ideia inicial. E depois fazem um complemento na inspiração na hora. Mas eles já deram o tom antes. Só que nós somos um pouquinho cabeça dura, às vezes não temos muita sensibilidade. Então, quem faz muita atividade oratória acaba desenvolvendo um pouquinho essa intuição, essa telepatia, essa sensibilidade. Mas é importante deixar claro que a gente nunca deve usar isso como mecanismo de desculpa. Porque isso aí é para a gente diminuir o crédito quando a palestra ficar boa. E não para diminuir a responsabilidade quando a palestra ficar ruim. Quando a palestra ficar ruim, é 100% responsabilidade do encarnado, do orador. Quando a palestra ficar boa, certamente tem uma percentagem dos amigos espirituais que nos ajudaram tanto na preparação como na inspiração. Agora, isso depende de um esforço da pessoa. Quem nunca lê, nunca prepara, como é que vai fazer uma palestra boa? Porque a gente preparando, a gente faz uma palestra que não é muito boa. Imagina sem preparar, né? Então, precisamos nos dedicar mais a essa tarefa de oratória. Marmo, vamos voltar à questão da fidelidade do Chico a Kardec.
Veja bem, a pesquisa e o método utilizado por Kardec, a gente pode encontrar símile no Chico Xavier, na feitura de sua obra. Pode sim, um pouquinho pelo menos pode. Porque, veja bem, o Evolução em Dois Mundos, você pegar um livro fino, relativamente fino, pelo menos em relação ao Paulo Estevam, ao há 2000 anos, é um livro relativamente fino. Por que precisava? Por que os amigos espirituais já acharam interessante que o Evolução em Dois Mundos, que era um livro relativamente fino, fosse psicografado tanto pelo Chico como pelo Val, para dar um trabalho maior, porque o Chico psicografava a parte dele em Pedro Leopoldo, e o Val psicografava a parte dele em Uberaba. E o Chico mandava a parte dele pelo correio. E o Valdo pegava a parte do Chico, datilografava as duas e encaminhava depois da datilografia, ele que datilografava, o Valdo mesmo, e depois encaminhou para a federação. O Chico tinha confiança total no trabalho do Valdo, nessa datilografia, essa elaboração final do texto datilografado para submeter à avaliação da editora da Federação Espírita Brasileira. Então, para que fazer isso? Se é um livro menor, por que não faz esse só com o Valdo ou só com o Chico? Era para comprovar a mediunidade, para fazer um estudo de cruzamento, de estudo cruzado. Então, você via o espírito de André Luiz com o seu estilo, praticamente sem diferença, pela mediunidade do Chico, pela mediunidade do Valdo, em capítulos alternados, para comprovar a mediunidade. Eles fizeram a mesma coisa em Antologia dos Imortais, que é um livro de poesias, sendo que o Valdo era uma pessoa que nunca foi muito afeito a poesias e manifestações artísticas. Ele gostava de outros tipos de manifestação, de livros, de textos. Ele gostava de uma outra abordagem, ele gostava de uma parte um pouco mais científica. Ele não gostava tanto de poesia, mas ele fez o trabalho da Antologia dos Imortais. Então, tem psicografias do Chico e do Valdo. Para quê? Por que não faz só com um autor? Para ter esse cruzamento de informações. Então, tem um pouquinho de controle dos diferentes médiuns, que é aquilo que Kardec também fez em certo grau, né, um grau maior, lógico, no controle da concordância do ensino dos espíritos, a universalidade do ensino concordante dos espíritos, quando ele pesquisou vários médios. Então, esse é um ponto. Agora, tem outros casos, Bruno. O Chico, ele se submetia a processo de avaliação. Ele não se submetia antes, a todo momento, porque nem sempre surgiam pessoas interessadas e sérias para fazer o trabalho. Mas ele se submetia. Por exemplo, ele e o Valdo convidaram a média Otília Diogo para fazer a pesquisa do famoso caso Materializações de Uberaba. É que o pessoal da revista Cruzeiro, pela segunda vez, foram um pouco antiéticos com o Chico e quiseram fazer uma tempestade publicitária, foi a expressão que eles utilizaram, para vender revistas. Então, eles já tinham feito isso no episódio lá de trás do Davi Nasser e do Jean Mazon, fingindo que eram repórteres americanos, norte-americanos, estadunidenses. E depois voltaram a fazer, porque quando o Chico e o Valdo convidaram a Otília Diogo, que era uma médica que estava muito em voga, tinha sido noticiada, acho que na revista Fatos e Fotos, aquela revista do Grupo Manchete, do Grupo Block da época, ela tinha sido muito divulgada, estava muito em voga, e o Valdo e o Chico resolveram convidá-la para fazer uma pesquisa com 13 médicos espíritas. Eurípides Tahan, doutor Elias Barbosa, entre outros, estavam ali na equipe. E foram lá e depois fizeram uma tempestade publicitária, que depois o Jorge Ricini, o Luciano dos Anjos foram tentar defender o espiritismo, e o Chico, e o Valdo, e a média, Otília Diogo, nas TVs do Rio e de São Paulo, naquele célebre episódio que está documentado no livro Materializações de Uberaba, do autor Jorge Rezende. Então, esse caso mostra que o Chico estava fazendo aquilo que, num certo grau, quando dava, aquilo que Kardec fez. Porque Kardec jamais deixou de investigar os fenômenos mediúnicos, os fenômenos parapsíquicos. Só que ele não parou como a metapsíquica e a parapsicologia, ele não parou nos fenômenos mediúnicos apenas. Ele estudava os fenômenos mediúnicos, mas estudava a filosofia por detrás
do fenômeno, estudava as consequências religiosas, as consequências morais. Então, o espiritismo é um bloco muito amplo de implicações, tem um bloco muito amplo de implicações em várias áreas da ciência, não só no espiritismo propriamente dito, que não deixa de ser uma ciência, não é? Conforme a gente já falou no programa. Então, ele fez isso várias vezes, quando o pessoal da NASA procurou ele aceitou colocar os aparelhinhos para fazer o seu famoso eletroencefalograma enquanto ele psicografava, funcionando como uma cobaia humana. Para que ele fez isso? Para que eles percebessem que ele não estava fingindo. E a conclusão foi notável, porque vira o perfil de um ataque convulsivo, o perfil de uma crise epileptiforme, uma crise comum aos surtos de alguém que tem epilepsia. Só que o Chico, que teve N doenças, que teve várias doenças na sua vida, nunca teve epilepsia. E tinha a sua psicografia avaliada. Quando o Walter Negrão, esse autor de novelas da Globo, conhecido, foi lá com Araci Banabanian visitar o Chico, ele falou: Walter, vem cá, você de barba, vem cá. Talvez você queira, você escreve, talvez você queira ver como é que funciona o meu fenômeno mediúnico. E trouxe ele para próximo, enquanto ele psicografava André Luiz com uma mão e Humberto de Campos com a outra mão, para que ele tivesse, o Walter Negrão, como observador, a chance de avaliar que não era fraude, que não era mentira, que ele estava escrevendo com duas mãos ao mesmo tempo. E o Chico, como observador, fez a mesma coisa com o Gasparetto. Gasparetto o visitou na segunda metade da década de 70 e fez uma demonstração de pintura mediúnica em que um pintor estava com a mão direita, o outro estava com a mão esquerda e Toulouse-Lautrec respondia. O terceiro pintor respondia, porque ele era o coordenador dos pintores que se manifestavam pelo Gasparetto, respondia à conversa com o Chico e com outros confrades que estavam ali. Então, o Chico também investigava os fenômenos. Ele se submetia e ele ajudava na investigação e era observador. E ele só parou de se submeter como médium de materialização, para gerar materialização, quando Emmanuel se materializou como senador em Publio Lentos, naquela reunião que Arnaldo Rocha estava presente, inclusive, e outros companheiros, e ele falou assim: a tarefa do Chico é o livro, porque isso causa um desgaste muito grande para ele, que pode ser nocivo à sua saúde. E eu não posso arriscar o médico, porque o livro vai ficar. Então, a tarefa dele especificamente é o livro. Outros podem ter a tarefa da materialização. Eu não quero que ele seja o médium principal de reuniões de materialização. E ele gostava muito de reunião de materialização. Mas ele certamente ajudou muitas reuniões de materialização, não sendo o médium principal, auxiliando a ectoplasmia do Peixotinho, por exemplo, que era muito amigo dele, Francisco Peixoto Lins, um dos grandes médiums de materialização que nós tivemos. E ele e o Valdo certamente auxiliaram a Otília Diogo nesse episódio muito interessante. Inclusive, eu vou botar a capa, mostrar aqui, pessoal, o livro do Jorge Risini, Materializações de Uberaba, que é um livro sensacional, muito interessante, doutrinariamente e jornalisticamente, que narra esse episódio. E tem uma mensagem final de Emmanuel comparando os fenômenos que aconteceram com os fenômenos ectoplásticos, que Jesus e os apóstolos produziram no tempo do Evangelho, só para a gente ter uma ideia. E que Jorge Risini usou para fechar o livro, para ser o ponto final desse livro muito interessante que eu recomendo aos irmãos. Então, eu acho que o Chico ajudou a pesquisa. Se não ajudou mais, é porque talvez não teve ajuda de outros confrades interessados nesse trabalho. Marmo, vou pegar o livro aí, a importância do livro. Você trouxe um livro sensacional do Risini. Mas, Marmo, falando nessa fidelidade, é a minha pergunta derradeira, não é? Quais os livros você ressalta onde transparece essa fidelidade da obra do Chico a Kardec? Cita alguns livros aí. Bom, tem alguns livros, 4 em especial, que falam diretamente da obra de Allan Kardec. São extratos da obra de Allan Kardec que tem comentários de Emmanuel e de alguns companheiros, né, sobre a obra de Kardec. É o Livro da Esperança,
que fala sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o Religião dos Espíritos, que fala sobre o Livro dos Espíritos. Por que Religião dos Espíritos? Porque esse foi um nome que Kardec cogitou para ser o título do Livro dos Espíritos. Né? Tem essa discussão. O Seara dos Médiuns, que é um livro que Emmanuel comenta a passagem do livro dos médiuns, e o Justiça Divina, que é um livro que Emmanuel comenta recortes do livro Céu e Inferno, que também é chamado ou A Justiça Divina segundo o Espírito de Allan Kardec, esses quatro. E aí você poderia perguntar, mas por que não tem a Gênesis? Já ia perguntar. É uma dúvida que muitos têm e eu também tenho. Mas, provavelmente, a saída do Valdo de Uberaba, em 66, gerou uma sobrecarga muito grande para o Chico, e aí houve um rearranjo de tarefas, de prioridades, algumas coisas tiveram que ficar guardadas para um segundo momento, e não houve uma disponibilidade. Depois, em 70, na década de 70, o Chico teve um infarto muito grande, e as coisas começaram a se deteriorar fisicamente. Era uma sobrecarga de trabalho muito grande, porque o trabalho do Valdo e do Chico já era gigantesco naquele tempo. Então, uma hipótese de trabalho. Mas por que eu levanto essa hipótese? Porque seria mais ou menos ali no final da década de 60 que estaria na hora de soltar esse sobre a Gênesis. E acabou que não saiu o livro. Né? E há relatos biográficos que falam que, em determinado momento, o Emmanuel chegou para o Chico e falou assim: Chico, você é o médium da obra, e a sua opinião também pesa, porque é o seu livre-arbítrio e a sua obra. Nós somos colaboradores. Então, a sua opinião pesa. Eu gostaria de saber o seu posicionamento. O que você acha? Você gostaria que a gente valorizasse mais o trabalho com as mães das cartas consoladoras, ou diminuísse esse trabalho e valorizasse mais o trabalho na parte mais científica da doutrina? O que você acha? Porque precisamos priorizar, a sobrecarga é muito grande. E aí o Chico teria optado pelo trabalho das cartas consoladoras das mães. Não por acaso não tem mais livros técnicos de André Luiz. Tinha saído E a Vida Continua, depois não tem mais. E talvez o livro sobre a Gênesis também esteja nesse grupo. Seria um tema um pouco mais técnico. Então você entra numa fase da década de 70 que Chico, inclusive, começa a trabalhar em parceria na primeira metade da década de 70 com o Herculano Pires. E eu já levantei uma hipótese de trabalho, eu já falei em algumas situações, de que o Herculano também ajudou o Chico a cobrir um pouco essa janela, esse espaço nessa parceria que o Valdo cumpria também nesse esforço de concordância, de fazer um estudo semelhante a Allan Kardec, tentando trazer outras opiniões, fazendo um controle da concordância, porque o encarnado também é um espírito que leu outras obras, que tem uma outra análise, que pode contribuir, trazer citações, fazer um cruzamento de informações. Então, a meu ver, apesar de não ser um médium ostensivo, o trabalho do Herculano Pires nos livros de parceria Chico e Herculano também funciona como esse cruzamento de informações no controle para a concordância universal do ensino dos espíritos, que foram tentativas que o Chico e a equipe dele, Emmanuel, orientando, obviamente, tentou fazer para que a obra tivesse mais esse impacto de universalidade ou chegasse com essa chancela para o nosso estudo. Bom, fica aqui essa homenagem agora, Marmo. Você não apenas trouxe a fidelidade do Chico a Kardec, né? Mas tantos amigos aí da pesquisa espírita, querendo trazer a pesquisa científica, dizem que a mediunidade do Chico deveria ser analisada. Eu acho que não houve um médium na história da mediunidade universal cuja mediunidade foi tão severamente observada e analisada, né? E com os frutos que deu a mediunidade do Chico, é impressionante, né? Então, Marmo, gratidão. Tá? Quero pedir a você para você fazer a prece final. Vamos lá, vamos agradecer. Deus, nosso Pai, Jesus de Nazaré, nosso mestre maior, Allan Kardec, nosso codificador, Chico Xavier, o tema, e o patrono, podemos dizer, uma homenagem, um homenageado, pelo menos, do nosso programa. Queremos agradecer a oportunidade, agradecer a luz que a doutrina espírita causa em nossas vidas, a luz que nos ajuda a tentar adquirir, pelo menos,
Agradecemos essa oportunidade de estudar esse material magnífico que a doutrina espírita traz, nos ensinando a viver. Obrigado, amigos espirituais, obrigado aos mentores que orientam o canal do Bruno Tavares, obrigado a todos os irmãos espirituais que nos ajudam. Pedimos em especial aos irmãos que estão passando por sofrimentos materiais, espirituais ou morais mais fortes e que estão sintonizados conosco nesse momento, que eles possam ser amparados por todos esses amigos. Muito obrigado, que assim seja. Assim seja. Então, meus queridos irmãos, mês que vem não é desencarnação de Kardec, mas é aniversário da doutrina, né, Marlon? 18 de abril, a gente vai ver alguma coisa para trazer aqui, mas estaremos juntos, eu e Marlon, com mais um Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade. Quero dedicar esse programa à minha mãe, espírito imortal, minha mãe, te amo. Leonardo Marlon, uma pergunta final para a gente ir embora, né? Você é um espírito vingativo? Estamos tentando deixar de ser, né, Bruntão? Estamos tentando deixar de ser. Mas ainda tem, você sabe, o atavismo ancestral, né? Porque eu fui ver a semifinal do Campeonato Mineiro e eu fui pé frio com o seu Cruzeiro. Cruzeiro perdeu para o América a classificação, né? O Leonardo Mar me inventou de ver a semifinal do Campeonato Pernambucano. Marmo, você foi pé frio com o meu Santa Cruz, rapaz. Não, se fosse só para o seu Santa Cruz, a gente dava um jeito. Eu estou precisando fazer um trabalho espiritual, porque ultimamente eu torço, o time perde. Já vem uns 5 jogos seguidos, eu torço, o time perde. Então eu tenho que fazer um trabalho espiritual forte, né? Para que o meu corpo, os meus times fiquem com o corpo fechado. Né? Porque tá difícil. Tá difícil Bom, mas esportivamente. um momento que eu fiquei muito comovido, né? O jogo ainda estava empatado, o jogo do Santa Cruz, e Marlon me mandando pelo WhatsApp. Bruno, nosso time está correndo errado. Nosso time, olha, ele vestiu a camisa mesmo. Eu segui o exemplo do Luciano Klein, né? Eu sou o segundo participante do canal e acabou sendo convertido à torcida da Cobra Coral, a torcida do Santinha, o tricolor pernambucano. Então, agora, além do Cruzeiro e do Coelhão, eu também tenho um carinho especial pelo Santa Cruz. Culpa sua, Bruno Tavares, você. Vou lhe dar um conselho, viu? Esqueça esses dois times ruins, o meu e de Luciano, Santa Cruz Ferroviária, é melhor ficar com a Raposa mesmo, viu? Valeu, amor. Grande abraço, tudo de bom. Obrigadão.